Eu sou Kelton Campos, tenho 27 anos e moro na Brasilândia e sou artista plástica. Quando eu olho para esse lugar linear mesmo, né, até meus 27 anos, eu sempre vi o quanto eu tinha uma necessidade muito forte de me expressar. Fui uma criança que rabiscava as paredes com o batom da mãe, com lápis. Teve um período muito simbólico na minha vida que foi quando meu irmão começa a desenhar. Ele reproduzia em grande escala capas de CD de rap. Aí todo mundo ficava em volta assim, tipo, ai, que mágico. Era um momento que ele era visto como um indivíduo, sabe? Aí eu me inspirava nele, no que ele fazia, e eu ia escondido desenhar. Eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Aí meio que por aí, assim. Nós somos seres que faz parte da natureza e ponto, sabe? Né? Uma espécie que faz parte desse bioma mesmo, né? E aí, por ser uma pessoa também que cresceu na Babilônia, vamos dizer assim, numa grande metrópole, que é São Paulo, e numa periferia também, que é grande, isso sempre foi muito confuso, porque parece que quando a gente cresce nesse contexto, que é a cidade, as grandes cidades, parece que existe um distanciamento, assim, do que é a natureza. O que me inspira muito, acho que é a natureza, as pessoas, as relações. Quando a gente pensa na educação, a gente pensa em direito. Então isso é uma problemática que a gente tem que trazer, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma relação com artistas e com a arte, com a produção artística, que fica num campo muito bagunçado. Ser artista é trabalho. Se você tem a possibilidade, a oportunidade de estudar, de desenvolver melhor seu trabalho, sua técnica, eu acho que é importante, né? Mas eu acho que isso tem que ser discutido numa perspectiva que isso deveria também ser um direito. Isso deveria ser algo que fosse mais palpável em relação ao acesso. Todo mundo já sabe, já cansou de ouvir que é um lugar elitizado, né? Às vezes, por exemplo, eu conheço artistas não pobres que muitas vezes a formação de arte ela vem depois, né? Porque ele já era formado em outras coisas, tipo, decidi ser artista, vou fazer uma pós, um mestrado em artes, né? Independente da linguagem artística, né? Que essa pessoa decidiu seguir. A gente vive em um país que odeia arte, né? E isso precisa ser reivindicado. E aí, voltando para a educação, também acho que é um processo histórico. Eu gosto muito de me aprofundar nas linguagens, na produção e artistas, muitas vezes não nesse contexto ocidental, né? Não nessa perspectiva europeia, né? Dessa coisa muito clássica da arte. Porque é um lugar também que me traz validação mesmo. Porque eu não sou uma pessoa que tem formação, né? Eu sempre fui autodidata. Eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Porque eu tenho 27 anos, eu tenho muita coisa para aprender, para conhecer, para desenvolver enquanto técnica. Mas eu sempre também tento me alertar e me sintonizar com as oportunidades no Brasil, assim, não tem oportunidade para todo mundo. E quem tá falando que tá mentindo? É uma cadeia muito voraz. Eu pinto, mas, por exemplo, a pessoa que trampa mangueando na praia com essa produção de joia, pra mim também é artista e tá no corre, sacou? É a minha missão, assim, entender como a gente consegue pensar outra forma da produção, né, da distribuição do trabalho, de outros colecionadores, né, de outros curadores, é muito importante. E de se relacionar com os outros artistas também, né? Eu não ditei as regras. Eu cheguei e já estava aí. E aí eu sinto que eu tenho um lugar também da sorte, porque eu não acredito em talento. Talento é trabalho. Eu sei que eu consigo pintar um rosto, eu sei que eu vou desenvolver uma técnica com barro, porque eu tô há quase 3 anos ali futucando, pegando a terra, entendendo aglutinante, entendendo resina. Porque muitas vezes parece que o artista, tipo assim, nossa, olha como ele é talentoso. Só que assim, ele é talentoso porque você investiu, né? Então a gente tem que pensar nessas estratégias para os novos artistas. Eu sei que eu tô nesse lugar hoje porque eu tive investimento também, entendeu? Alguém investiu em mim. Porque senão a gente fica lidando com os artistas como se ele fosse um anjo escolhido pelo divino, entendeu? E isso não é justo.
fica uma agenda muito violenta em relação aos artistas e a demanda de trabalho em relação àquele artista, que é assim, por exemplo, tem artista mulher, aí todo mundo quer sugar a gata, aí tem a artista trans, aí todo mundo quer sugar a gata e ela só pode ser ela de trans, só pode ser ela de mulher, só pode ser ela de preta, só pode ser ela de indígena. E aí isso vai criando uma agenda muito perigosa. E a gente vê o quanto, muitas vezes, a gente está lidando com artistas doentes, né? E aí que mercado é esse também, né? Que tipo de artista a gente está conseguindo cuidar e proteger, pensando colecionadores, pensando curadores, pensando em instituições, pensando nas galerias. E a gente também está falando de uma coisa muito importante socioeconômica, porque é um mercado que move um dinheiro muito grande. Então a gente está falando de economia de um país, a gente está falando de um PIB. Como que isso volta também para os artistas, né? Muitas vezes tem uma produção linda, mas existe uma precarização por trás, né? Artistas mal pagos, artistas não pagos, profissionais não pagos, né? Porque eu dependo de uma cadeia imensa de outras pessoas para acontecer meu trabalho. Eu dependo da pessoa que vai fazer a luz, eu dependo da pessoa que vai fazer o texto, eu dependo da pessoa que vai fazer a montagem, eu dependo da pessoa que vai embalar o trabalho, sabe? Então acho que tem que ter um respeito. Então a nossa profissão, né, nós artistas temos que ver também nosso trabalho como trabalho. Quais direitos são garantidos? Cadê o estatuto dos artistas, das artes plásticas, igual tem no audiovisual? O mercado tem que abrir espaço para as novas pessoas, né? Para os novos curadores, para os novos pesquisadores. A gente está falando de uma produção intelectual, então a gente está falando de uma história brasileira, né? Quando eu não estiver mais aqui, eu vou ter um histórico aí, né? E eu acho que como isso está inserido também na educação, né? Que é uma coisa que eu penso muito, que eu acho que é um papel das instituições, né? Como eles conseguem assegurar, né? Cuidar dessa memória, dessa produção, desse intelecto, né? Desses artistas. As pessoas colocam muito um véu, assim, de fetiche, sabe? Nos artistas. E muitas vezes é muito doloroso, eu venho enquanto artista, porque muitas vezes você consegue futucar as obras dos artistas. Tipo, você vê a obra, vê a pintura em alta qualidade, vê um texto sobre o trabalho, mas você nunca consegue saber sobre o artista. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque muitas vezes as galerias estão interessadas no trabalho, mas não na história do artista, de quem ele foi, quem deixou de ser, o que aconteceu. Então isso é um fenômeno brasileiro que é muito próximo do que a gente entende como a terra do apagamento, né? Porque aqui é um lugar que se apaga as coisas, né? Que se esconde a história. Eu acho que tem uma coisa muito cínica que é, vamos falar das obras, mas não vamos falar dos artistas. Vamos humanizar, né? Essas pessoas, né? E isso eu acho que tem muito a ver com a história do Brasil, assim. Por isso que eu acho importante o artista falar, os artistas têm que falar, os artistas têm que escrever sobre eles. Porque pode ser o lugar mais seguro que a gente encontre. Tipo, isso que eu tô fazendo agora, de ter um espaço para falar, é muito importante. Porque vai ser um documento. Ninguém vai conseguir tirar isso, entendeu? Porque tá registrado. E aí fala sobre a obra, mas não fala sobre o artista, sendo que para mim é espiralado, entendeu? Eu não consigo ver isso separado, né? Enquanto uma pessoa também racializada, quando eu olho assim para as manifestações brasileiras, para a cultura brasileira, para o candomblé, por exemplo, sou candomblecista, nada se separa, entendeu? Eu não vejo as coisas assim. Então a minha produção, a minha relação pictórica, ela não se separa. Ela faz parte de toda o entrelace da minha história, da minha individualidade, e muitas vezes eu tento reivindicar isso enquanto meu lugar de sujeito no mundo. Porque eu sinto que quando eu estou abrindo uma individual, quando eu estou numa coletiva, quando estou nesse contexto, existe sim um processo de fetichização e existe sim um processo de romantizar essa pessoa, né? De não ver ela, muitas vezes, como sujeito ou como indivíduo. Ela é artista. Eu acho que isso é uma mensagem mais para os artistas mesmo, né? Os novos e quem está começando. Eu acho que a gente tem que
baixar um pouco a expectativa em relação à nossa carreira, porque isso tem um fator muito de políticas públicas, quem está no governo e tudo mais. E tem a geopolítica também, né? Que tem uma relação direta com a arte, eu acho, né? Sobre os colecionadores, curadores, art advisor, enfim, todo mundo se conhece. Porque, por exemplo, eu comprei uma obra da Kelto. Comprei uma obra da Kelto lá, negócio da terra, lindo, né? Aí eu falo, não, é sério, eu também, acho que vou comprar uma também. E acho que isso vai criando essa cadeia. Às vezes eu vou conhecer outros colecionadores e eu vejo que eles já se conhecem, todo mundo se conhece, sabe? Os galeristas se conhecem, os colecionadores se conhecem, porque tem esse lugar comum, né? Que é o famoso lobby, amor. Essa expectativa ela tem que ser tomada muito cuidado, né? Eu tô falando isso pra mim mesma, na real. Tipo, abaixa a bola, assim, né? É uma roleta russa, muitas vezes, assim, pra quem vem de um contexto de ser uma pessoa pobre. Com a relação do material com a produção do trabalho, é a durabilidade. Eles querem que o trabalho dure 300, 5 mil anos, para o trabalho ser revendido sei lá quantas vezes. Eu fiz uma coletiva em Los Angeles, na pandemia, em 2020. E aí eu tô aprendendo o que é ser artista, tô entendendo como funciona o mercado. Aí eu dei sold out, aí vem, sei lá, 25 mil reais na minha conta. Nossa, quanto dinheiro! Na pandemia, mona! Aí nisso, tipo assim, preciso produzir mais para poder vender mais. Ser artista é isso, né? Tem uma produção. Aí vai comprar a tela, 2 mil reais. Cada pote de tinta tá 300 reais. De 300 a 500 reais. Pincel, aluguel, põe aí 12 meses. No mínimo vai dar 20 mil reais. Então é um investimento muito caro, é um investimento muito seguro, porque eu também não sei se eu vou vender. Tem muitas galerias assim que se importam com o artista, então criam acordos, né, parcerias, mas o investimento do trabalho é caro. Como que assim eu chego no meu pai e falo, pai, preciso comprar um lápis de 500 reais. Tipo, amor, a gente tá pensando que vai comer ainda, né? Então a gente tá no modo sobrevivência, né? E aí tem um trabalho meu que já foi revendido 5 vezes. E eu não vou ver esse dinheiro, porque eu não tenho direito de sequência. E aí a galera vai vendo eu nas feiras, nas coisas, individual. O trabalho vai ficando mais caro. O trabalho que foi vendido, sei lá, por 4 mil dólares, tá 15, 20 mil dólares. E eu não vejo esse dinheiro, entendeu? E isso é muito doido, isso é muito frustrante também. Então acho que essa coisa da vulnerabilidade é isso, não é um mercado seguro porque a gente não tem direitos garantidos, né? Ninguém se importa com o artista, né? É um mercado de luxo, é um lugar extremamente caro de se manter e de se permanecer, e muita gente se perde também, né? Porque é muito glamouroso, né, ser artista. Os looks, as caras, o champanhe. Então tudo isso é um investimento de trabalho. Uma coisa que eu gosto muito, que me dá muita força, é conhecer outros artistas mais velhos, principalmente que eu me identifico, e perguntar, como foi? Vinícius é um artista grande, né, brasileiro. Ele tem mais de 50 anos. E ele falou, Kelton, eu comecei a viver com pintura com 50 anos. E ele é branco, amor. Se hoje é difícil você entrar ali na patota, imagina lá atrás, né? Era uma coisa muito a dedo. Por ser um mercado de luxo, muito glamouroso, é que sempre entrei na arte e fica assim, Mona, eu vou ficar rica. Não é assim, é trabalho pra caralho. Eu venho aqui, eu entro aqui no estúdio 10 da manhã, eu saio 10, 11 horas da noite. Eu trago minha marmitinha, entendeu? Não tem esse glamour todo, né? Que é colocado muitas vezes em relação à nossa profissão, sabe? Então isso coloca a gente em muita vulnerabilidade porque fica também essa semiótica de que artista está bem, está todo mundo bem, está sempre bem, tem dinheiro, trabalha como quer, faz o horário que quer, faz o que quer. E quando a gente se aproxima das galerias, fica que não é meio assim que funcionam as coisas, sabe? Eu não sei se eu consigo ser artista ano que vem, porque eu fiz um investimento muito grande esse ano e tive problemas também esse ano. Para mim, uma carreira de sucesso, eu saí desse lugar da sobrevivência. Eu tenho vivido só de arte, assim, esses 2 anos, e eu também entendo esse lugar que é muito violento, né, de ser a pessoa única ali às vezes. E eu não quero isso para mim na minha carreira, de jeito nenhum. A carreira de sucesso para mim é eu ter consciência de quem eu sou, eu não me perder nesse processo
e de eu também ter de estar sempre sintonizada com que tipo de artista eu quero ser. Isso vai ser, acho que, o trabalho da minha vida, né? Enfim, acho que vai ser a minha maior obra. Agora a gente vai dar um passeio no meu estúdio. Eu já tô com esse trabalho aqui, que é uma máscara, que eu tô com essa produção de fazer algumas máscaras. Essa daqui eu fiz com... Foi um material que eu desenvolvi, que é terra e serragem e umas resinas. Como tem essa relação com ancestralidade no trabalho, eu acho que as máscaras é um lugar muito interessante para eu conseguir traduzir o invisível, por exemplo. Como eu trabalho com uma relação com o orixá, com o invisível, com a natureza, eu acho que as máscaras, né, no contexto não ocidental, ela é esse lugar que pode ser referenciado, né? Por exemplo, o povo europeu usava muitas máscaras para produzir violência, né? Então, quando a gente pensa por exemplo, nos povos de diáspora, nos povos originários, tem essa relação muito forte com a máscara ser só um sentimento, uma expressão, não ter uma relação mais bélica, sabe? Por exemplo, aqui pode ser um tio que eu não conheci, né? Porque eu tenho essa relação na minha família que é um processo, né, de apagamento, né? Um processo histórico onde as pessoas escuras estão desaparecendo, né? Ou muitas vezes, quando eu já cheguei aqui, elas já não estavam. A minha relação com as máscaras tem a ver com esses seres. Eu sei que eu carrego, eu sei que estão próximos de mim, mas eu não conheço, eu desconheço. Eu também ganhei um pilão da mãe Bia, que é onde eu faço meus pigmentos. E aí minha relação com o pigmento natural também começou a se dar porque eu comecei a estudar cerâmica e eu abri a cerâmica na tela de pintura e comecei a pintar em cima. Aí foi uma coisa que foi surgindo meio intuitiva, assim. Aí eu comecei a ficar muito obcecada com pigmento natural, porque é muito gostoso, gente. Quem tem a oportunidade de mexer com terra, com argila, com qualquer coisa, assim, de plantar. Quando eu fui morar na Bahia, um lugar que me enriqueceu muito no meu trabalho, que eu morei perto do extremo sul da Bahia, foram as falésias. Que eu também uso porcelana, também uso argila branca, mas aí tem uma diversidade gigantesca, assim, de minérios, né? Que tem mais óxido, que tem mais ferro. E aí você começa a estudar. Aí tem uns pigmentos naturais também, de Marrocos, que eu ganhei. E eu gosto de resgatar isso, assim, no meu trabalho. Quando eu falo resgatar, é de correr atrás, né? Porque fica também o imaginário de que isso não existe aqui, sabe? Só tem fora. E não é verdade, né? Eu estou estudando em Yorubá, também entendendo como a linguagem ela é muito mais complexa, pensando nesse povo não ocidental, porque tem uma proximidade da cosmologia, né? Gibo, que é tipo escutar. Então aqui eu tenho uma senhora meio que escutando uma pessoa. É um trabalho sobre isso, né? Sobre o quanto o processo de escuta, às vezes ele nos traz muita cura. E meu trabalho tem muito a ver com essas ritualísticas, né? Então eu me inspiro muito nas religiões, manifestações afro-brasileiras. Então eu sempre tento colocar nesse lugar fantasioso. Esse trabalho chama Bori, né? Que é Bori, alimentar a cabeça, que é um ritual muito conhecido, né, no candomblé. Então aqui eu tenho uma figura que está mergulhando ou pegando essa cabeça, né, no rio. Porque vocês vão ver muitas cabeças no meu trabalho, porque é uma coisa muito importante para os povos diaspóricos e no candomblé também, né? Então aqui eu tenho uma criança com um pote pequeno na mão e eu tenho um pai com as mãos no céu, né? E o que isso quer dizer? Que a gente depende dessas gerações para poder
desenvolver uma sociedade, vamos dizer assim. Então, a mão do adulto não vai entrar no pote pequeno e a mão da criança entra no pote pequeno. Só que a mão do adulto alcança o céu, a da criança não. Então, a gente precisa um do outro. Então, o trabalho tem um pouco a ver com essa relação de gerações. Esses tons mais claros são tons que vai ser esse plano mais ouro, né? Que é esse outro lugar. E os tons mais terrosos são os planos materiais, que seria a representação dessas relações que a gente está tendo aqui agora, com as pessoas, essa frequência. Eu faço a captação de material, das tintas, tipo, a partir do que eu tô vendo mesmo, é meio intuitivo, assim. E a forma também que eu encontrei de me conectar com esse lugar, com a minha quebrada também, né? Porque existe, né, ainda, né, esses lugares com muita terra, esses lugares arborizados, assim. São Paulo é uma cidade que está sempre em construção, né, sempre tendo obra, então... E eu gosto desse material porque eu sei que eu vou encontrar ele em qualquer lugar do mundo, por exemplo. Quando eu chego no estúdio, é um processo meio de alquimia, que eu vou misturando tons mais claros com tons mais escuros, às vezes misturo várias cores, e aí eu vou desenvolvendo, assim, o pigmento, né, em si. Olha, meu futuro enquanto artista é a permanência nesse mercado, nessa produção. Eu tô aprendendo muito, né? Então acho que ter pessoas interessadas no meu trabalho. E eu não tô nem falando no lugar de comprarem meu trabalho, assim, especificamente, que é extremamente importante também, né? Porque eu preciso olhar para minha vida a longo prazo, entendeu? Principalmente pensando num país que tem muitos recortes em relação ao meu corpo, entendeu? Então, a gente tem pouquíssimos artistas que conseguiram permanecer, né, na arte. A gente tem pouquíssimos artistas que conseguiram permanecer na arte vivo, que é o meu objetivo, né? Eu quero conseguir viver e gozar do meu trabalho, da minha profissão em vida. Não quero que isso aconteça quando eu morrer, sabe? Eu sei que a intelectualidade também é trabalho, sabe? Então eu respeito muito as pessoas que são artistas no Brasil, assim. Umas nem tanto, mas outras, assim, 1000%. Porque eu sei o quanto é difícil. E eu nunca vou admitir que me digam isso. Que eu não sou minha profissão. E artista é profissão. Por mais que seja uma coisa muito íntima, eu não sou o meu trabalho, eu não sou minha pintura só, sabe? Eu sou várias outras coisas.